Bem-vindas, bem-vindos. Quinta-feira, 7 de abril de 2022, essa é a IoT Week. E a você, amigo internauta, que nos dá mais uma vez o privilégio da sua companhia. Como eu disse, nesse quarto dia de celebração dos eventos, que estamos aqui durante toda a semana, dedicada ao IoT, a inteligência, a Internet of Things, não deixa de ser uma inteligência, trazendo uma reflexão sobre o que representa a interconectividade proporcionada pela evolução das diversas plataformas e serviços que nos cercam. E por isso, hoje eu tenho a honra de abrir os trabalhos da IoT Week trazendo o tema que é importantíssimo: investimentos no mundo em constante transformação digital pelo IoT e tecnologicamente disruptivo. Já dando aí o recado da Bink, se você ainda não está conectado às redes sociais, a Bink está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Vai lá, aproveita para se conectar, curta, compartilha e pode, inclusive, eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no nosso chat, o chat aqui do webinar, um convite especial para você enviar para os de última hora. Você lembrou agora? Puxa, queria que alguém tivesse com a gente. Vou mandar um convite, a pessoa já entra direto, né, aqui no nosso bate-papo do webinar. Como convidados de hoje, temos Daniel Orri, CEO e Head de Investimentos Internacionais da NXT Advisors, e Flávio Maeda, Vice-Presidente da Bink e Head de Serviços de Digitalização e Transformação Digital para a América Latina da Poiri. Espero ter pronunciado correto, Flávio. E, claro, Paulo Spacachetti, presidente da Bink. Eu sou Rui Falcão, diretor de marketing da Bink, e com vocês aqui eu tenho o privilégio de estar mais uma vez. Lembrando a você que está participando conosco, né, que você pode participar do nosso bate-papo de hoje através do chat, enviando a sua pergunta em texto. E também que ao final, uma lembrança importante, não saia antes do final desse webinar. A gente vai abrir as câmeras para fazer aquela foto oficial do evento. E eu já posso passar um spoiler para você. Amanhã teremos alguns sorteios, você não pode perder, e também a divulgação de como vai ser para você conseguir o e-book oficial da IoT Week, com todos os conteúdos de todos os key speakers, com as mensagens especiais que eles estão escrevendo, especialmente para você que está nos acompanhando. E, é claro, sempre agradecendo a muita gente, mas principalmente aos nossos apoiadores, que são Smart Modular Technologies, a Intel, Qualcomm, Tembu, Arquiadatora, Constanta, HT Micro Semicondutores, espero ter pronunciado correto, Inês, a Siemens e, é claro, o nosso parceiro NXT Advisors, aqui na pessoa do Daniel Orri. Participe através do chat, tá bom? E não esqueça aí de curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Vou passar a palavra para o nosso presidente, Paulo Spacachetti, as palavras iniciais, e depois, em seguida, para os nossos convidados especiais de hoje. É contigo, Paulão. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Daniel, por você disponibilizar seu tempo para falar conosco. Eu acho isso muito importante para os nossos associados e participantes aqui desse webinar, para mostrar o que significa ter esses investimentos perante todo esse mundo de tecnologia e surgindo cada vez mais coisas novas nessa área financeira. Flávio está aqui conosco, nosso vice-presidente, que, aliás, foi um dos fundadores da Bink, então só tenho que agradecer ao Flávio para a gente estar junto aqui novamente. E boa apresentação para todos, sem muito mais o que falar. Vamos para frente, a palavra é sua, Daniel, depois Flávio. Ok, muito bem. Olha, um grande prazer estar com vocês. Eu já conheci o Paulo Spaca pessoalmente, grande figura, né? Eu me afeiçoei muito a ele. Ele foi apresentado pelo Rui também, que eu já conheço há bastante tempo. E essa, vamos dizer assim, esse network que nós vamos construindo é fundamental. Então, é com muita satisfação que ontem também tive a oportunidade de conversar com o Flávio e notei alguns pontos em comum, o que me deixa muito confortável aqui nesse ambiente. O Flávio também é engenheiro politécnico, né? Na área de mecatrônica. Então, a partir de uma conversa que nós tivemos ontem, até eu fiz questão de modificar um conteúdo que é mais geral para torná-lo uma coisa muito mais específica para vocês, porque vocês são, vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito a palavra nerd, apesar de que eu tenho um amigo nerd aqui na sala, ele se autodenomina, né, de maneira carinhosa. Não é só você não. Tem o Osman, meu amigo Osman aqui. Por quê?
entendimento em tecnologia nem sempre é bem visto pelas outras pessoas. Então, parece que são dipolos, né? Quer dizer, uma pessoa que é muito focada em tecnologia deixa de ser uma pessoa socialmente agradável, conectável, o que não é verdade. É que, infelizmente, essa diferenciação faz com que ela se torne, vamos dizer assim, muito destacada. Então, o que eu fiz ontem, depois da conversa com o Flávio, foi, de certa maneira, fazer uma empatização, talvez seja um neologismo aí, mas basicamente é colocar um contexto que serve para todo mundo, mas muito mais adequado ao nosso contexto aqui de vocês. Então, espero que eu possa ser feliz aqui em apresentar. Então, nessa IoT Week, maravilhosa iniciativa, vamos lá. O tema nosso é investimentos no mundo em constante transformação digital pelo IoT e tecnologicamente disruptivo. Não precisa falar muito sobre isso, assim, é a realidade de todo mundo. E o que eu trago aqui são algumas palavras que você já tem ouvido, provavelmente, a prova de Muvuca. Então, quais são esses investimentos? São a prova de Muvuca num momento bunny, tá? Então, nós vamos percorrer aqui, em primeiro lugar, uma contextualização. Quer dizer, que é isso, né? Muitas interrogações. O que a gente está falando aqui? E depois falar um pouco sobre características muito especiais nossas, que somos especialistas, e os nossos vieses, né? Os bias, cases, e depois, finalmente, uma atitude tranquilizadora. E é claro que todo mundo que participa de qualquer coisa quer sair com algo novo, né? What's in it for me? Né? Então, o que tem aqui que me servirá no dia a dia? Então, tem as famosas dicas, mas não esperem, não pegue o caderninho, ele vai falar a próxima criptomoeda que vai bombar 1000% em um mês, né? Então, acho pouco provável que isso aconteça de uma maneira equilibrada. Vamos lá. Muvuca, então, só para a gente contextualizar, é um termo que já foi cunhado aí na década de 80, né? Para falar de um mundo, MU, VUCA. E o VUCA vem de volátil, uncertain, né? Quer dizer, incerto em português, complexo e ambíguo. Então, o VUCA já não é uma novidade para a gente, é uma coisa que a gente se depara quando as relações ficam muito voláteis, quer dizer, elas têm uma velocidade de mutação muito grande, não há uma certeza sobre o futuro e nem sobre o passado mais, a complexidade aumenta e torna as coisas ambíguas. Isso evoluiu mais recentemente e foi um pouco antes da pandemia, foi cunhado o termo BANI, ou BANI, que é brittle, que é frágil, anxious, ansioso, non-linear e incomprehensible, né? Quer dizer, basicamente a gente está falando não só do mundo, planeta Terra, mas de pessoas cada vez mais fragilizadas por todas essas mudanças. E vocês lidam muito com isso, tanto pessoalmente quanto com os clientes de vocês, né? Os funcionários, todos os colaboradores, eles estão se sentindo mais fragilizados, por um lado, ansiosos, porque a velocidade com que as coisas mudam é muito grande, deixou de ser aquela linearidade e passa a ter uma exponencialidade em vários eventos, né? E finalmente incompreensível, tá? Então, características básicas, o mundo tinha perdido o significado descritivo e tornou-se inadequado para a realidade atual. Então, a gente tem que pensar sempre em novas perspectivas, como é que a situação atual está e, finalmente, a situação emocional, o estado emocional e as conexões de todo mundo, tá? Então, aqui eu vou entrar com alguma coisa que vocês provavelmente já ouviram, é muito antiga, né? Eu lembro meu avô falar sobre isso. Decifra-me ou devoro-te. É o lance da esfinge. Então, esses vieses, esses bias, né? Biases de super especialistas que somos nós, eu estou muito acostumado. Uma que, de certa maneira, eu logo comecei minha carreira, era um especialista. Eu fui para o Citibank, né? Mas eu era engenheiro da Poli, com uma formação, eu fiz ainda administração e mestrado na USP. Então, eu fiquei 15 anos lá na USP e acabei assumindo algumas coisas que era muito complicado conversar com quem não era especialista. Então, é uma primeira necessidade. Se você entra falando o jargão, né, muito técnico, para um cliente que não tem noção do que você está falando, você se afasta dele. Os médicos especialistas, os melhores, né, e vocês devem se lembrar dessa experiência, desse UX, uma boa experiência de um usuário, por exemplo, com um médico, não é aquele que pega, né, vocês vão falar assim, Flávio, você está com uma epiduroconstetromia e você vai precisar fazer uma ressonância ultratransversal. Aí você fica, não, pelo amor de Deus, né? Não, isso não é nada, não, é que o seu ombro está com um probleminha, né? Então, essa questão de conhecimento, que eu acho que é uma característica nossa, né? Então, buscar conhecimento é infindável. Eu sempre falo para os meus amigos assim, ó, na hora que eu falo assim, eu não quero aprender mais nada,
pode fechar a tampa do caixão, porque provavelmente eu estou morto, né? E eu vejo que é uma característica nossa, minha, o próprio Osman, que eu comentei agora há pouco, está se envolvendo em Venturas, e o Hans, que eu conheço muito bem, a gente está sempre buscando conhecimento novo, e isso, graças a Deus, é o que faz a gente sair de uma situação, talvez, de um país não tão educado, né, para competir com outros países. É um processo longo, evidentemente. Eu acabei de assistir, tem uma pessoa que também é politécnico, se chama Stavros Xantopoulos Panagiotis. Ele foi um grande gestor na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dei aula aí durante 15 anos. Ele estava falando um pouco sobre isso, nas transformações que a própria pandemia vão obrigar as instituições educacionais a fazer, né? Então, não dá para achar que, antigamente, a lousa, você põe a lousa no Zoom e está resolvido o problema da educação. Não, não é assim que funciona. Então, duas coisas importantes. Estamos buscando conhecimento, só que buscando ajuda, a aceleração que você tem no seu processo é muito grande. Você pode aprender sozinho, hoje tem milhares de recursos aí disponíveis, tudo quanto é lugar, mas se você tem um guidance, um tutor, uma pessoa que te guia através de um caminho, a coisa se acelera. Então, muitas vezes eu vejo, aí lido muito, como eu falei, com especialistas na área médica, especialistas na área de tecnologia, e sempre vem com aquelas perguntas que, em geral, são ou muito gerais ou muito específicas. E nenhum desses dois extremos adianta muito para a educação. Então, por exemplo, Helium é uma boa opção de investimento? Pessoal, isso, não existe esse conselho mágico, maravilhoso, que vale para todo mundo, né? Se você for um especialista e chegar, doutor, você acha que eu devo fazer uma cirurgia? Você fala, calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Qual é o seu caso? Deixa eu te conhecer. Então, eu acho que a tecnologia nos permite acessar muita coisa e, ao mesmo tempo, existe uma necessidade muito grande para alguns eventos mais específicos, para situações e para questões mais importantes, de um acompanhamento de uma pessoa, de um especialista. E é a mesma coisa com vocês todos. Não dá para um cara, vamos dizer assim, um CEO de uma empresa chegar assim, escuta, eu estou querendo implantar uma tecnologia de IoT, você acha que eu devo usar aquele que é, por exemplo, para a pessoa que é intradérmico ou vou implantar no cérebro um chip? Para quê? Né? Qual o objetivo? Qual é o teu público-alvo? Qual o número de pessoas? Quais são as funções que você deseja? Então, isso é uma primeira sacada, vamos dizer assim, que é óbvia para vocês que são profissionais. E aí eu vou aprofundar nisso, porque eu gostaria realmente que vocês fossem se olhando, tentando olhar nessa nossa conversa, algumas características que são comuns. Por exemplo, existe um viés, um bias, né? Isso daqui vem do planejamento financeiro, é uma disciplina que lá fora é muito evoluída, porque eles fazem isso há muito tempo. Aqui no Brasil, ela começa a ser exercitada. Então, eu falo muito isso porque a gente está acostumado no processo evolutivo. Então, o gerente do banco era o cara que melhor aconselhava a gente, né? Há muito tempo atrás. Pessoal, sem querer desmerecer, mas são 650 mil CPAs 10 e 20, são pessoas com um grau de especialização, mas realmente tem dois aspectos, né? Não só eles não são os melhores conselheiros para a pessoa, além de estarem com uma instituição por trás, tem interesses que são os interesses deles, né? Então, o guidance de uma pessoa dessa é bem diferente. A gente tem aí outras categorias, o CFP, o Certified Financial Planner, né? O CEA. Então, são graduações que eu me lembro lá atrás que eu vi a Microsoft fazer, por exemplo, né? Então, eu sou bastante antigo nessa área. Eu me lembro de ter um Certified Professional, né? Então, as empresas começaram a perceber que quando você transfere conhecimento, compartilha. O Rui me contou uma coisa interessante sobre HP, né? Fazendo um compartilhamento das experiências, e ela não está preocupada que os segredos, vamos dizer assim, industriais dela vão ser perdidos, revelados. O diferencial competitivo que ela tem vai ser perdido porque as pessoas estão conversando. Muito pelo contrário, né? Ela vai poder atender muito melhor os seus clientes quando ela entende qual é o contexto, o que está acontecendo no mundo, e com todo o poder que ela tem de desenvolver soluções, enfim, todas as empresas, não digo só ela, né? Mas ela torna as soluções mais adequadas, né? Então, isso é uma primeira coisa. O viés de um super especialista, o primeiro deles é chamado de ancoragem. O mundo de acordo com o que eu sei. Então, todo especialista tende a ser bastante conhecedor de um assunto em especial, então tende a fazer conexões com o que ele já sabe. E não necessariamente essa é uma extrapolação valiosa, né? Um médico, então, eu noto muito isso.
Então, primeiro é a ancoragem como um viés. Então, você influencia as suas decisões de investimento, a sua percepção do mundo por causa de um viés chamado ancoragem. São muitos, são 16, tá? E eu vou falar de uma maneira bem rápida sobre eles, apenas para a gente perceber, e até eu acho que seria interessante, Paulo, Rui, né, Flávio, eu me comprometo também de maneira totalmente gratuita, isso é um prazer meu divulgar esse conhecimento. Existe material para isso, a gente pode divulgar depois, mas para aprofundar, se quiserem, eu estou à disposição. Adoro falar sobre esse tema, porque é falar sobre o ser humano e como ele se comporta em algumas situações. Primeiro, ancoragem. Segundo, aversão a perdas. Perder muito pior do que ganhar a mesma quantia. Então, normalmente, quando você está conversando com alguém, dificilmente até ela vai revelar. Ela vai falar assim, nossa, eu tenho um médico, cirurgião plástico, muito amigo, fala, nossa, ganhei 200 mil na bolsa. Ah, é? E quanto você perdeu? Ah, então, você viu o jogo do Corinthians ontem? Né? Então, as pessoas não lidam muito bem com as perdas, então perder 20 é muito pior do que ganhar 20, né? Essa é uma coisa absolutamente normal. E tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é absolutamente normal, faz parte do ser humano. E o que a gente quer é justamente que a gente identifique isso em nós mesmos, né? Ou você vai se conhecer, porque senão você vai ser devorado. Falasse do jogador. A distorção de probabilidades é grande quando você tem um jogador, ele tem uma tendência a distorcer as reais probabilidades, então ele faz avaliações enviesadas. Outro, viés de confirmação. Isso é absolutamente comum quando uma pessoa tem uma tese, ela busca a confirmação da tese, então quando ela começa a encontrar aspectos que confirmam essa tese, é o que eu falo, quem procura acha. Eu vou falar uma coisa que é bastante antiga já, mas eu e meus filhos, né? A gente tinha uma brincadeira seguinte: quando a gente achasse um Fusca na rua, a gente tinha que fazer assim. Né? Era uma besteira. Mas então a gente começou a perceber que tinha muito mais Fusca na rua. Isso eu estou falando de uns 20 anos atrás, quer dizer, ainda existiam Fuscas, né? Mas muito mais, porque quando você começa a procurar alguma coisa, você acha. E é a mesma coisa com confirmações. Quem procura, acha. Hoje em dia, isso foi acentuado por um comportamento que é chamado de comportamento de manada, ou o FOMO, Fear of Missing Out. Então, imagina que no teu círculo de amigos, as pessoas começam a falar, cara, tem um investimento agora em canguru perneta, né? Já teve a onda do avestruz, do boi gordo. Agora, canguru perneta é o máximo, né? Canguru perneta? Como é que é o canguru perneta, né? Não, daí você vai começar a procurar, você vai ver que realmente tem muita coisa. E você fica se sentindo excluído se você não sabe falar sobre o assunto, e o que é pior, às vezes, investir no tal do canguru perneta, sem muita base, vamos dizer assim, real, né? A prova social, que é uma coisa que está muito forte hoje em dia, nos mostra, então, por exemplo, que um cara investiu lá em canguru perneta, né, da Austrália, por exemplo, e o ganho dele foi de 850% nos últimos 12 meses. Nossa, é o melhor investimento do mundo. Olha, provavelmente não é bem assim, né? Então, a prova social nos mostra geralmente os upsides, né, os ganhos que as pessoas tiveram. Então, vamos refletir um pouquinho, né, como é que é o mundo de verdade. Finalmente, o efeito halo, o parecer não é ser, né? Os dois têm um final diferente, parecer, ser, mas não são a mesma coisa, todo mundo já sabe disso. Então, vamos aplicar isso na prática? Eu estou cansado de ver iniciativas onde o cara, e hoje em dia, né, qualquer um que vai para um blog, começa a falar, grava alguns vídeos no YouTube, ele passa a ser um super especialista. Vocês sabem que não é bem assim. Então, o cara tá lá com uma Ferrari, com uma Maserati, uma Lamborghini, maravilhoso. Às vezes é alugada, né? Então, parecer não é ser, todo mundo já sabe disso, mas quando você identifica comportamentos dessa natureza, você se protege, você se preserva. Finalmente, custos irreparáveis, isso é uma coisa que eu vou até passar rapidamente, mas são sunk costs, quer dizer, o custo que você teve por tomar uma decisão e que você nunca mais vai recuperar. Os finais aqui dos nossos vieses são ilusão de controle. Eu acho isso muito importante. Conheço, logo controlo. Nada mais errado. Essa pandemia foi master em nos mostrar que muitas vezes você tem realmente um conhecimento muito grande sobre um assunto, tem um poder de controlar as coisas, só que vem um aspecto externo, invisível, desse tamanho, microscópico, e muda todo o cenário do jogo, né? Então, ter a capacidade de absorver coisas que você nem conhece, pode estar preparada para esse assunto, é muito importante no nosso mundo bunny atual. Ponto cego,
vejo nos outros, mas não vejo em mim. Então, às vezes, a tendência de a gente olhar nos outros defeitos, ou até qualidades, né? E na gente mesmo, não. É difícil. O espelho, para a gente, é uma coisa de difícil, é muito difícil lidar com o espelho. Finalmente, lacuna de empatia é basicamente ligado a emoções, né, que ditam essas escolhas, e é difícil calçar os sapatos dos outros. Então, o que isso tem a ver com investimentos? Pode estar certo que no algoritmo que dita como é que você toma as decisões de investimento, o lado emocional é muito importante. Então, quando você parametriza isso, identifica, as suas decisões tendem a ter uma racionalidade que te ajudam em repetibilidade, previsibilidade de resultados, tudo que a gente gosta, né? Como planejadores, como projetistas que somos de soluções para atender clientes. Enquadramento, né? É aquela história do desse jeito parece maravilhoso. Eu gosto muito de fotografia, talvez alguns de vocês aqui já tenham feito incursões nessa área, e é muito legal. Você pega uma pessoa que não entende nada, ela vai lá e tira uma fotografia super ampla de alguma coisa. Quando você pega um especialista, ele consegue extrair daquela mesma cena alguma coisa que é super cativante. Capture, né? Capture the eyes, né? Então, eu já vi isso, eles fazem inclusive isso, né? Eles pegam assim, começam a testar como é que elas vão capturar aquela mesma cena para transmitir uma coisa completamente diferente, muito mais poderosa. Então, esse enquadramento realmente transforma. E muitas vezes é usado de uma maneira, vou chamar de nociva. Então, visto daquele jeito, aquele investimento parece maravilhoso. Agora, quando você olha num contexto um pouco mais amplo, talvez mereça alguns cuidados. E claro, a gente vai ter as soluções para tudo isso daqui a pouco, mas finalmente, tem um outro efeito que todo mundo já sentiu, provavelmente, que é o seguinte: quando você vai vender um carro, aquele carro que você. Hoje não acontece muito mais isso, mas eu tenho, né, alguns exemplos na minha vida onde fiquei muito apegado aos carros. Eu tinha um CRX, tenho, na verdade, ainda, né? Mas qual que é? Ele tem história comigo, né? O CRX. É um carrinho da Honda com motor VTI, que em 1983 ele já existia, é isso? Não, foi 93, desculpa. Em 93, ele é um carro que existia, era super poderoso. E quando ele ficou velhinho, a minha mulher ficou mexendo, não, vende esse negócio. E eu achava que ele valia muito mais do que o mercado queria pagar, mas muito mais. Então, conclusão, não vendi o carrinho, ele ficou lá apodrecendo, agora eu estou fazendo até um retake dele, né? Estou fazendo uma reforma. Mas o fato é o seguinte, eu tive a minha decisão impactada por um aspecto que é a posse, ou seja, o meu carrinho vale muito mais do que o mercado está pagando. Então, será que as coisas valem mesmo? Então, o efeito posse manipula isso. E, finalmente, uma coisa muito comum, o status quo. Ou seja, do jeito que eu estou confortável, eu estou bem. Será que eu preciso mais? Será que eu preciso me arriscar? Será que eu preciso tomar novas iniciativas? Né? Então, de uma maneira geral, a gente tem dois efeitos aí, que eu vou chamar de cases, né? Que basicamente fizeram a gente mudar. E eu estou falando, fizemos, é para todo mundo, da área financeira, inclusive, a percepção de como tem que ser a abordagem para você ter uma tranquilidade financeira, que é o nosso bem maior, o que a gente deseja. O Black Swan já é uma teoria antiga, né, do cisne negro, então, que dizia o seguinte: existem cisnes negros, são muito improváveis, né, de acontecer. E quando acontece, é um evento, né? Agora, isso foi transformado, foi feita uma releitura disso para o efeito Gray Rhino, né? Então, eu vou comentar sobre isso, porque talvez vários de vocês tenham visto essa transição. O Black Swan era muito falado, né? Então, aqueles cisnes negros, aquelas coisas muito difíceis de acontecer. Quando você achava um, nossa, era um evento, né? O Gray Rhino é um pouco pior, porque o rinoceronte, que é cinza, tá lá, parado, imóvel, mimetizado muitas vezes, porque na verdade ele está numa situação onde ele quer evitar ser caçado, ser destruído. Mas ele é um bicho de algumas centenas de quilos, tonelada, até dependendo do tamanho dele, que ele está lá e você não o vê. Ou melhor, não se dá conta de que ele está lá. Só que quando ele começa a se movimentar e vai atacar, é tarde demais para fazer qualquer coisa. Correr, querer pegar uma espingarda e abater, né? Ele tem uma couraça muito dura. Então, o Gray Rhino se refere basicamente a esses eventos recentes, pandemias, etc. Pessoal, essas ameaças, né? A gente ouve muito falar sobre o Bill Gates ter previsto isso, enfim. Não precisa ser Nostradamus, não precisa ser. A conectividade das pessoas hoje em dia, em termos de viagem, a fragilidade.
eu vou falar coisas aqui, que é a teoria da conspiração, né? Mas não estou apoiando, mas é uma possibilidade. Pessoas envolvendo vírus, etc., em laboratórios. Então, se houver qualquer descontrole disso, né, então pode ser o fim da humanidade. Espero que não. Mas o fato é, as coisas estão aí. Então, não adianta fechar os olhos, né? Então, usando aí a veterinária, minha esposa é veterinária, eu sempre gosto de falar sobre animais, porque os animais estão cada vez mais presentes aí no nosso mundo. Mas não adianta fazer, né, a estratégia do avestruz, enfiar a cabeça para baixo da terra e achar que everything's gonna be alright. Não vai, não vai, não vai. O rinoceronte está vindo, passará por cima, né? Pode passar do lado, eventualmente. Mas então, nesse contexto, o que eu gosto de comentar, e vocês provavelmente também recentemente viram o Elon Musk, né, em suas atuações aí, falando coisas e mudando completamente a trajetória de Bitcoin, a valuation de Bitcoin, recentemente no Twitter, né? Então, o que é? Agora vem aquela parte que eu gosto, é assim, ok, caramba, haja problema, né, para a gente lidar. Tem muita coisa aí para a gente estar consciente, se preparando para atender, mas tem um negócio que eu acho fundamental e eu estou num fórum muito privilegiado aqui, eu agradeço. Primeiro, cada ecossistema tem suas próprias dinâmicas. Então, nós estamos numa área onde o simples entendimento das coisas já tira as pessoas de um padrão, de uma massa, de um efeito manada, certo? Que tende a ver com o entendimento, que é com a evolução, com a educação. Então, esse é um primeiro assunto. Só que tem um segundo, que é um entendimento expandido, que as relações entre os ecossistemas são muito importantes. O Paulo falou no começo lá. Como é que são as novas, né, tendências do mundo de investimentos? Será que as criptomoedas, né, os NFTs, né, são alternativas de investimento? Claro que são, podem ser, né? Então, eventualmente, que foi concebido primeiro como um padrão de troca, uma moeda, pode ser utilizado como investimento no seu contexto. Então, eu jamais aconselharia, de modo geral, pessoal, pode trocar tudo que você tem de dinheiro aí por Bitcoin, ou por Ethereum, ou por whatever. Não funciona assim. Não funciona assim. Invistam tudo em dólar. Não funciona assim. Será que o Yuan? Então, esse entendimento expandido, que tem a ver com o entendimento de cada ecossistema, as relações entre eles, né? E aqui, uma coisa que a gente fala, e eu vejo muito isso, eu sou um grande respeitador, né? Eu tenho um certo grau de conhecimento de tecnologia, bem básico, nos comparo ao que vocês têm. Então, eu realmente não tento resolver questões, até básicas aqui, sem a ajuda de um especialista, que é o caso de vocês. Então, se um CEO, novamente, um amigo que vai implantar alguma coisa na empresa, falar assim, eu precisava aí de uma dica, dá uma dica aí, o que que eu procuro, né? Então, essa ajuda de um especialista, ela tem que ser uma coisa séria. Você jamais vai ter um médico especialista como vocês são, sugerindo levianamente tratamentos. É claro que existem tendências né, de cunho mais amplo, existem produtos que podem ser utilizados mais amplamente, mas mesmo assim, não é uma panaceia universal. Então, cada macaco no seu galho, que é uma coisa antiga, né, tem uma importância fundamental para o nosso trabalho, para o trabalho de vocês. E aí, finalmente, eu quero deixar um tempo para que a gente possa efetivamente ter perguntas, conversas, ações baseadas em estratégia, ou as famosas dicas, né? Isso todo mundo sabe, não coloque todos os ovos na mesma cesta. A diversificação adequada, esse é o ponto, né? Ela é fundamental. Então, eu discuto muito, né? Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas há 17 anos já. E lá, muitas vezes, eu falo, professor, eu estou diversificando o meu patrimônio. Olha, então eu tenho 10 mil reais, eu diversifiquei em blá, 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 blá. Não, calma. Então, muitas vezes, a estratégia é implantada de maneira errônea. Então, diversificação tem vários pilares, classes de ativos, jurisdições, moedas, né? Setor da indústria. E isso que eu queria, primeira dica específica para vocês. Existe uma tendência, por todos aqueles viés que eu falei, eu vou investir nisso aqui que eu conheço, tá? E eu vou citar, então, um caso de um ex-cunhado meu, era vice-presidente da Amron, vocês talvez se lembrem, uma empresa na área de energia mundial, e ele me falou um dia, né? Eu fiz mestrado lá na USP, na área de finanças,
E aí ele estava conversando, ele era economista da USP. Ele falou assim, Daniel, olha, eu ganhei aqui um bônus, eu estou querendo alocar aqui, também aqui no fundo da Amron, só que eu falei, o X, né? Mas peraí, como é que está a sua carteira, né? Não, eu trabalho aqui, eu ganho aqui, eu investi aqui, blá, blá, blá. Eu falei, não, peraí, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso é muito temerário. Mas a Amron é a maior empresa do mundo, e não sei o quê, e não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um caso atual de um cliente que é um diretor da Apple, cara super inteligente, adoro ele, e ele teve essa lucidez. Dá para falar hoje em dia, a Apple é uma empresa ruim? Não dá para falar isso. Agora, dá para falar, eu vou colocar todos os meus recursos olhando, né, para a Apple? Não deveria. Caso triste, né, desse meu amigo, como vocês talvez alguns se lembram, a Amron quebrou os fundos de previdência que ela tinha, enfim, foi uma zona, esse cara ficou completamente, mudou o padrão dele, né? Caiu muito, ele se separou até, não vou dizer que foi por causa disso, mas o impacto econômico e financeiro que ele teve foi enorme. Então, a diversificação tem que ser feita e de modo adequado. Tá? Isso é uma premissa para todo mundo. Segunda coisa, gestão alinhada. O que significa? Se você tem um médico que te aconselha que ele recebe o salário dele de um laboratório farmacêutico, acho pouco provável que vocês tenham confiança em fazer sem pestanejar o que ele recomenda, tá? Você provavelmente paga uma consulta e quer independência dele, tá? Você quer que ele se atualize, vá para os congressos, e os congressos até podem ser pagos pelas farmacêuticas, nada contra. Agora, ele tem que ter uma gestão alinhada com você. Ele tem que estar preocupado com a sua saúde e não em vender mais remédios X ou Y ou Z. E aí, finalmente, para fechar isso, é a tal da educação continuada, né? Então, eu noto que clientes meus de 20, 25 anos atrás, né, eles pegaram gosto. Eu tenho uma médica, inclusive, que ela fala, ó, odeio finanças, não quero saber, para ali, parará. Minha própria esposa é assim, né? Ela, a história do santo da casa não faz milagre. Mas, anos depois, ela já começa a gostar, ou pelo menos não ter restrição, aversão ao tema. Então, fica mais fácil você conversar com o seu coach financeiro, com o seu advisor, com o seu planejador. Então, eu queria encerrar aqui, né, dessa maneira. Eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando, puxa vida, será que eu tenho uma diversificação adequada na minha carteira? Será que a minha gestão está alinhada? Será que eu participo de programas? E é isso que eu quero colocar à disposição. Nós estamos à disposição, a minha empresa, eu, enfim, todo mundo que eu puder ajudar a colocar à disposição de vocês, eu vou, porque de verdade o nosso propósito, assim como vocês, cada um tem o seu, a sua iniciativa profissional e pessoal, a gente precisa melhorar a condição desse país e das pessoas que trabalham como nós para desenvolvê-lo, ok? Então, estão aqui os nossos contatos. Esse aqui é o meu e-mail pessoal, tá? É o site da empresa. A gente está em todas as redes sociais aí principais, como NXT Advisors, tá ok? Deixa eu descompartilhar aqui. Eu vou pedir para você não descompartilhar por enquanto essa última Não? tela, Daniel, Tá. só para o pessoal que está nos acompanhando ter tempo aí, enquanto eu coloco no chat aqui as suas informações, alguns minutinhos. Eu gostaria de passar a palavra ao Flávio Maeda, por favor, Flávio, se você puder comentar em seguida ao Paulo Spaca, porque é um tema delicado, vou abrir a minha câmera aqui, né? É um tema delicado falar de economia, né? Como o próprio Daniel acabou de falar, né? Nem todo mundo gosta. A própria esposa dele no começo tinha algumas vezes, eu gostava dele, mas separava muito essa coisa. Meu marido que é da área de economia, de investimentos, né? E ele como pessoa. E a gente tem algumas figuras clássicas. Eu gosto muito do já saudoso Joemir Betting, né? Ele um dia foi na faculdade fazer comunicação social, ele jornalista. Muita Ele gente é achava que jornalista. ele era economista, ele era jornalista. E ele falou uma coisa, várias coisas, né? E uma delas é o seguinte: você tem que ser intérprete daquilo que você conhece. Várias frases, mas essa ficou. Imagina um foca, né? Um jovem estudante de jornalista ali, de jornalismo ali. E eu fiz engenharia antes, mas nesse momento eu estava fazendo ali comunicação social e ficou para mim interessante porque eu falei, nós temos mesmo que ser tradutores, né, daquilo que a gente vê, mas sem perder a imparcialidade, sem perder a verdade, sem perder a íntegra. Isso é muito difícil. Eu queria passar a palavra para você, Flávio, porque sei que você também na posição que você ocupa, na trajetória que você tem,
essas decisões foram importantes, né? Vou fechar minha câmera, mas estou aqui com vocês. Legal. Bom, primeiramente aí queria agradecer para a presença de todos, né, a participação de todos aqui nesse evento hoje, no nosso IoT Week. Agradecer aos nossos patrocinadores, ao Daniel aí pela brilhante apresentação. Acho que esse é um tema, né, Daniel, que ainda carece muito no Brasil, né, de educação financeira, né? É uma área que a gente ainda carece muito, mas acho que a gente está melhorando aí ano após ano, né? E acho que até muito aí pela evolução das formas aí de comunicação, das mídias, né? Bom, se bem que acho que é até uma pergunta, né? Hoje a gente está, qual que é a tua perspectiva, né? A gente vive hoje nesse mundo, com a constante transformação digital, a gente vive também num tsunami de informação. Então, não só nessa área financeira, né, mas acho que hoje o grande desafio é você separar o que é, né, válido de tudo que você tem aí nas mídias sociais, na internet, tudo que a gente está inundado aí de informações, né? Como que você vê, Daniel, esse desafio, né? E principalmente nesse assunto, né? Nesse tema, principalmente no que você falou do viés também, né? Acho que quando a gente tem um mar de informações, a gente tende a focar naquele viés. Isso não só acho que para a área financeira, né? Mas aí a gente está em ano de eleição também, né? A gente vai ver tudo isso de novo aí nas mídias sociais, ou agora, né, talvez aí numa dimensão, obviamente, né, maior do que foi há 4 anos atrás. Mas no mundo financeiro, né, que é o nosso tema aqui, como que você acha que isso é bom? Se na tua opinião, isso é mais positivo ou negativo, né? Esse mar de informações que a gente tem hoje, qual que é a cautela que a pessoa hoje tem que ter para a questão do viés, para a questão, né, da sua autoeducação financeira, né, nesse mundo de dados e de informação que a gente está cada vez mais mergulhado aí no dia a dia. Eu vou só pedir para o Daniel descompartilhar a tela, que eu já coloquei os seus dados, Daniel, aqui no chat, para vocês ficarem mais amplos aí. Isso, obrigado. Pode seguir. Legal. Em primeiro lugar, muito obrigado, Flávio. De novo, foi um prazer. E, na prática, esse processo ele não é só nosso, e eu te diria até que não é só dessa temporalidade. Ou seja, eu acho que em qualquer coisa que modifica o status quo, você tem transformações. Então, no nosso atual contexto, é natural que cada um pode dizer, olha, eu já consertei caneta. Eu consertei caneta, então eu vou virar um masterclass de canetation, né? Concertation of canetation, para ficar bonito. Então, eu vou ensinar todo mundo a consertar caneta. Peraí, mas a minha caneta, então, uma Montblanc, não seria melhor eu mandar ela para Montblanc? Não, aqui eu dou um jeitinho nela, eu vou pegar uma carga da BIC e vou colocar tal. Pessoal, a gente sabe que no longo prazo isso não se sustenta, né? E, de novo, né, não estou dizendo que a gente não possa ter soluções criativas, mas aí o último ponto passa a ser o primeiro. Ou seja, a educação, que é um processo, ele passa a ser o primeiro. Então, por que é que alguém te contrata, Flávio? Porque você é um cara que gastou seu tempo, energia, o teu foco para se especializar em alguma coisa. Você não parou quando você saiu da mecatrônica da Poli. Você com certeza se educa a todo instante. Eu tenho certeza, quando você olha um caso, fala, caramba, deixa eu olhar esse troço aqui, que é uma característica nossa. E eu vou falar nossa porque aqui a gente está cheio de engenheiros, de pessoas que buscam não só soluções, mas como é que chegou lá. Então, me desculpem os bloggers, me desculpem todos esses caras que não têm fundamentos, mas no longo prazo eles perecerão. Palavras pesadas, mas é a minha perspectiva, porque isso não é só na nossa indústria, é em qualquer uma. Então, aquele cara que vem com uma solução mágica, milagrosa, sem nenhum fundamento, o Abraham Lincoln falava isso, você engana uma parte da população durante todo o tempo, né? Toda a população durante um pouco de tempo, mas você não engana todo mundo todo o tempo. Então, respondendo diretamente, no nosso processo educacional de população brasileira, que é muito grande, a gente ainda vai aguentar um pouco esses fake news impostores e caras que falam sem falar, sem querer, bullshit, né? E isso é um processo que gradativamente vai sendo substituído por nós
e aí sem me colocar em termos de vangloriar, mas assim, nós valorizamos a educação. E esse Stavros, que eu acabei de falar, ele fala o seguinte, recentemente, outras classes salariais, laborais, foram pedir equiparação de salários com os professores na Alemanha. E ela falou isso, foi o Stavros que falou, né? Um cara que quase foi ministro da Educação. Eu conheço ele pessoalmente, um cara muito qualificado. Falei assim, não, peraí, tem uma coisa, não dá para dar. Eles têm que ganhar mais do que você, porque eles ensinam vocês. Vocês só fazem o que vocês fazem porque foram ensinados por eles. Então, cada um de nós aqui, que é evangelizador, que é educador de uma tecnologia nova, vocês têm um valor intrínseco, vocês estão ajudando a mudar o mundo. Da mesma maneira, nós que estamos na área financeira, nós somos, para muitos assuntos, evangelizadores e educadores. Então, como é que funciona, na minha opinião? É um processo, não é imediato, e quem tem noção disso pode compartilhar, né? Chamar as pessoas para participarem. Talvez aqui alguns de vocês tenham sido chamados. Eu vejo aqui várias pessoas que eu chamei para esse assunto, para vir estar aqui hoje, né? Por quê? Porque eu gostaria que eles fizessem isso, dessem um upgradezinho no nível de conhecimento deles. Isso vai acontecer, haverá choro e ranger de dentes, né? Ou seja, muita gente vai perder dinheiro, muita gente vai, vamos dizer, tomar decisões erradas, mas é o custo do processo. E, infelizmente, a gente parte muito atrasado com relação a outros países. Fazer o quê? Mas é o que temos pela frente, tá? Então, confiança no futuro, fé e trabalho. Não sei se eu respondi. Legal, legal, não é isso aí. Bom, pessoal, aqui é um bate-papo, né? Acho que o pessoal está agora abertos aí a pergunta, se alguém quiser trazer algum ponto de vista também, abrir a câmera, falar e Deixa eu fazer participar uma dessa conversa pergunta aqui aqui, com o Daniel Fábio. também. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o Daniel. Dentro de toda esse cenário que você apresentou, aliás, muito bem apresentado e de forma muito fácil de entender, e como a gente é ignorante no assunto, né? Pelo menos da minha parte, por mais que a gente fale que tenha conhecimento financeiro, mas uma das coisas que dentro de toda essa transformação que nós estamos passando, dessa evolução de uma forma acelerada demais, que a gente não consegue acompanhar, uma das novidades dentro desse cenário foram as criptomoedas, né? Que vieram e está todo mundo falando. Hoje todo mundo ouviu falar de Bitcoin, de Ethereum, mas são mais de 40 moedas espalhadas por aí, né? E uma delas que está dentro do nosso mundo de IoT é a tal da Helium, né? Uhum. Que, por sua vez, recentemente teve um aporte de capital e ela até mudou de nome. Agora agora o Helium chama-se Nova Labs, que é uma empresa que controla isso daí. Que é um modelo baseado em blockchain da empresa, né? E que capacita as pessoas, né, ao redor do mundo a se tornarem quase que uma mini torre, né, de comunicação, e que dentro desse modelo, né, permitiu que se construísse aí uma infraestrutura sem fio, onde você tem aí a capacidade de gerar transações e onde o Ser custo remunerado. e o custo de uma dessa transação, uma parte fica, vamos dizer assim, dentro desse modelo, onde as pessoas ganham como se fosse uma criptomoeda, uma parte da criptomoeda. Essa, como é que eu posso dizer? Essa colocação de você ter essa mistura é uma coisa meio louca. Então, Muito. é para lá de Bunny, né? É para lá de Bunny nessa história. Mas, Paulo, obrigado por ter trazido. Eu li o white paper, não sei se vocês chegaram a ler o white paper da Helium, eu tenho até ele disponível, se Sim. quiserem. É maravilhoso. Eu, quando olho iniciativas como essa, falo assim, uau, o mundo está evoluindo. Então, tem quase 8 bi de pessoas no mundo, né? E, pela primeira vez, eu noto uma coisa onde você descentraliza de verdade, né? Essa transmissão de informações através de devices, onde a transação pode ser remunerada e tal. É um negócio fantástico, não sou especialista nisso, pelo amor de Deus, tá? Mas o que você pergunta... Nem eu. mereceria um estudo, mas assim, o que me seduz? Por dois motivos, basicamente. É você tornar acessível para um número cada vez maior de pessoas, comunicações, transações,
basicamente baseado em comunicação, né? E conseguir monetizar isso para não fazer com que isso seja, vamos dizer assim, controlado apenas por um ente centralizador, ou vários, tá? Então, isso é muito appealing, é muito, sei lá, é um tesão para falar o português claro, né? Se a gente olhar para o desenvolvimento do mundo, mas isso é uma coisa que, como você falou, é louco porque ele saiu daquela barreira, tipo assim, eu preciso ter sócios investidores que vão apoiar a minha ideia e vão investir. Então, teoricamente, quando você está apostando nessa cripto, né, na verdade, aí é um mix, né? Não é só uma criptomoeda, tem um propósito por trás. E eu acho bacana. Então, assim, vale a pena apoiar isso? É uma outra decisão, tá? Eu acho que se você tem valores financeiros que pode alocar em alguma coisa aonde a volatilidade é alta por todas as questões envolvidas. Então, vamos dizer que vamos dizer que o Elon Musk fala assim, eu quero esse negócio para mim, vai lá e compra, né? Mudou o parâmetro. Então, a volatilidade basicamente é o seguinte, o que é risco? Vou fazer uma perguntinha aqui para o Paulo, cara, que eu gosto muito de você e eu quero perguntar, o Flávio talvez desse uma resposta que eu quero explorar um pouco. O que é risco para você, Paulo? Risco para mim? Sim. Eu gosto de correr risco. Eu Já gosto. percebi, mas me responde, se você fosse dar uma definição, o que é o risco? É você atuar numa situação onde que você não tem o total controle daquela situação. Perfeito, perfeito. Então, traduzindo de uma maneira assim mais até curta, é o seguinte: risco é o desvio do esperado. Desvio Então, do esperado. desvio do esperado. Então, quando você falou isso, você traduziu. Então, por exemplo, por que um papel de renda fixa, um investimento em renda fixa, tem pequeno risco? Porque se ele falou que ia dar 4,25, muito pouca chance de dar 4,50, quase nenhuma chance de dar 8. Então, o risco de investimento em renda fixa é pequeno, porque o desvio de esperado é pequeno. Se você vai para um lugar que você vai todo dia, né? Você tem um hotel, então o teu risco é baixo de convidar os seus familiares para passar um fim de semana naquele hotel. Então, talvez você queira isso para algumas coisas. Por outro lado, se você fala assim, vou surpreender, estou com uma namorada nova aqui, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas está com uma namorada nova, vou surpreendê-la, tá? Deixa minha Então, mulher ouvir. por isso que eu estou falando, né? Para quem pode aí, vamos dizer assim, ou até com a mulher, vamos lá, vamos fazer. Eu fiz recentemente 11 anos de casado, né? No meu segundo casamento. Então, a minha mulher quis me surpreender, então, ao invés de ir para um lugar que a gente sempre ia, ela escolheu uma coisa fora do contexto, fora do padrão. Então, tinha um risco. O risco de eu não gostar. Por outro lado, tinha o risco, que é o desvio do esperado, de eu adorar. E graças a Deus foi o que aconteceu. Então a gente parou no meio de uma semana, fomos para um lugar sensacional, um resort bacana, e naquele dia eu poder, mas, né, olha o risco. Eu estou me afastando do trabalho, eu não tenho comunicação legal para ir para. Mas, por outro lado, o risco assumido, que é o que você falou, você gosta de risco. Nitidamente, você está numa área que te faz bem. Você estimula as pessoas a buscarem coisas novas e transformar o status quo. Então, voltando lá para trás, para que parcela da sua vida você pode colocar um grau de risco? Alguns, não todos. Pelo amor de Deus, né? Como você falou, o seu casamento, a sua família, você quer um risco muito baixo para isso. Então, para o seu patrimônio, você vem trabalhando há muito tempo. Você não poderia agora vou pegar todo o meu patrimônio e colocar numa opção que parece promissora, mas tem um risco muito elevado. Pode dar tudo certo, vou ficar bilionário e pode perder tudo e eu fico na roça. Então, basicamente, para cada um de nós, a gente tem que avaliar qual é a parcela de risco que eu preciso, vamos dizer assim, dimensionar e colocar alguma coisa que não vai me ferir fatalmente. É isso aí. Legal, obrigado. Legal. Eu vou até desviar um pouco agora. Vamos sair vamos chamar assim, dos riscos e das criptomoedas, mas vamos falar daquilo que a gente recentemente, pelo menos eu cheguei a ler, a quantidade de investimento que vem para o Brasil, para as startups, é um negócio, é um dinheiro monstro hoje. Significa que tem muitas empresas colocando dinheiro no Brasil, apostando nessas empresas, vamos chamar de startups, que a gente possa chamar assim, mas não só startups, né? Em Então, qualquer estágio, né?
qualquer estágio. E aí a gente vê um governo preocupado com isso, no bom sentido, que também quer colocar dinheiro. Então, hoje Sim. existem programas do governo que o pessoal não tem a menor noção que existe, está à disposição. A BIC está trabalhando junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia para mostrar quais são os caminhos que o governo tem. É dinheiro que está à disposição, tá? E eu vejo que isto, como você falou, é uma educação financeira que a gente precisa começar a mostrar. Não é só o lado, vamos chamar assim, de empresa, mas o lado pessoal, como você coloca muito bem, como também tem o lado da empresa que precisa entender, né? Quer dizer, como é que você vai se preparar, principalmente, como a Inês me pergunta aqui, como preparar os melhores empreendedores de IoT e os clientes de IoT para uma análise de decisão, que é o que você faz, é o que você é um grande advisor para isso. Mas tem muito dinheiro espalhado por aí à disposição desses empreendedores. Duas coisas. Em primeiro lugar, parabéns. E é essa mudança de mentalidade que a gente precisa nesse país, tá? Em primeiro lugar, parabéns. Por que alguns grandes países, né, a gente nota que se desenvolveram? Porque o cara não tem, quer dizer assim, é claro que ele tem um espírito empreendedor, mas além disso, ele tem um suporte por trás. Então, graças a Deus, no mundo está sobrando dinheiro. Talvez você já tenha ouvido falar isso, mas o que significa? Então, se eu tenho, olha lá o fenômeno como é legal, graças a Deus, nunca foi tão bom estar vivo numa época que nem nós estamos, basicamente. Está sobrando dinheiro no mundo, tá? É claro que tem pessoas passando fome, tem países aí com populações muito carentes. Isso tem que ser resolvido. Mas para um investidor, ele hoje em dia, como tem muito dinheiro sobrando, ele precisa correr algum tipo de risco para remunerar o capital dele, tá? E onde é que ele faz isso? Provavelmente em economias, vamos dizer assim, que estão em desenvolvimento, como o nosso país. Ponto Os número emergentes, um. né? Os emergentes. Ponto número dois. Em atividades, claro que você tem o setor elétrico brasileiro, por exemplo, ele está bem estabelecido, etc. e tal, então tem chance de evolução, é evidente. Agora, é um risco maior pegar uma galerinha, que eu brinco, né? Uns nerds aí, uma startup, fala assim, escuta, vamos fazer um portfólio, e é isso que é legal. Vamos fazer um portfólio de investimentos onde eu sou membro da Poly Angels, por exemplo, tá? Então a gente avalia direto lá pitches de empresas que são, nossa, olha a sacada, como esse cara resolve um problema das pessoas no mundo atual e tem um potencial de valorização incrível. E muitas vezes, cada vez mais usando a IoT e outras tecnologias. Então, é assim, um fenômeno. Dinheiro sobrando, uma parte desse dinheiro, não todo, evidentemente, a velhinha de Londres, como a gente brinca, né? Ela não vai pegar. Oi? A velhinha da Bolsa de Nova York, né? O de Londres, né, que a gente brinca, é mais tradicional ainda. Então, eles fazem o seguinte: eu não vou pegar todas as economias dela e colocar numa startup. Pelo amor de Deus, é aqui que entra a figura do advisor, do aconselhador, do profissional, tá? Fala, ó, vamos pegar 5% do seu portfólio e colocar numa startup ou num grupo de startups no Brasil. Ai, meu Deus, mas não, fica tranquila. Uma delas vai vingar, uma delas vai explodir, vai dar um retorno sobre investimento maravilhoso e vai ser uma empresa que prospera, baby unicórnio, ou, né? Enfim, tem várias figuras aí. Então, isso que você falou é muito legal para a gente entender o contexto. Estamos num país que, se tudo der certo, né, os estímulos continuarão existindo para que a gente tenha o marco legal das startups, uma coisa importante, né, para separar um pouco aquele negócio assim, a justiça brasileira, que não tenha nenhum magistrado aqui, né, porque vira e mexe eu estou conversando com eles, mas a justiça brasileira é muito cruel. O empreendedor aqui no Brasil, cada um de vocês, é um herói. É um herói. Porque, fora dificuldades de mercado, de falta de conhecimento, ainda tem que enfrentar uma justiça que, pelo amor de Deus, de vez em quando não dá, né? Então, o que eu quero dizer? A gente, com um marco legal, melhorou muito a condição de poder investir numa startup, separar a liability, né, as responsabilidades. Então, ufa! Então, boa pergunta, não sei quem fez, foi a Inês que fez a pergunta sobre. A Inês fez uma pergunta: como preparar os Isso. empreendedores de IoT para uma análise de decisões, né? Porque ela fala o Então, seguinte, ela ainda comenta mais alguma coisa, em qual opção e como investir, eu acho que ficou bem claro tudo que nós falamos, inclusive que é um problema-chave do empreendedor de IoT. Quer dizer, ele está perdido, para onde eu vou? O que eu faço? Né? então E olha aí a só. gente tem que colocar, como você falou, é um angel, você é um angel também,
E a gente tem que colocar o seguinte, vamos olhar esse planejamento que ele fez, como é que está e assim por diante, né? E uma outra coisa, só para... Eu não sei como é que a gente está de tempo, eu não quero realmente exceder, mas estou à disposição. Basicamente, antigamente, empreendedor no Brasil, aquele cara que pegava, vinha da Itália, da França, da Suíça, da Alemanha, começava uma iniciativa, né? Pegava todos os seus recursos próprios, colocava a família para trabalhar, etc, etc e tal. Veja, eles são louvabilíssimos, né? A Home, enfim, uma série de indústrias aí que se desenvolveram e criaram tecnologia. Agora, hoje em dia, no mundo atual, você pode e deve ter uma iniciativa onde, de certa maneira, você preserva o seu patrimônio pessoal, tá? A gente sempre fala de que o primeiro dinheiro de qualquer empresa é o family, food and friends, né? Então, tudo bem, mas chega num certo momento, os empreendedores precisam ter uma iniciativa que esteja blindada, protegida da sua família e vice-versa, porque é assim que funciona o mundo, tá? Então, maravilhoso que o Bill Gates começou a empresinha dele lá, enfim, todo mundo começou na garagem e tal. Chega uma hora, pessoal, que o profissionalismo do mercado exige que você mude o teu jogo. E aí que entra também aconselhamento de pessoas, consultores financeiros jurídicos, tudo isso é fundamental. Uma das coisas importantes na Agile, vocês sabem todos, assim, essa possibilidade de você dar tutoria, mentoria para essas pessoas, né? Então, eu vejo cada jovem aí brilhante, eu adoro isso, isso me pilha, me faz voltar, né? Eu brinco que eu vou fazer 2 vezes 30 anos daqui a pouco, porque de verdade eu vejo que eu estou numa nova vibe completamente na vida. Sei muito, aprendi muito, mas tem muito para aprender ainda. Então, isso que me mantém vivo, ativo, né? E parabéns, Paulo. Pessoas como você, como o Flávio e o Rui, agora divulgando tudo isso, tem que estimular esse empreendedorismo responsável. Não, desculpa a palavra, porra louca. Eu coloco uma palavra que você colocou e que é o nosso, vamos dizer assim, um dos nortes da BINC, é que a gente tem uma responsabilidade na educação, vamos dizer assim, do pessoal para fazer esse país melhor. Então, a BINC tem essa colocação. Eu posso falar, porque eu sou mais velho que todos aqui, eu recebi muito de conhecimento na vida, está na hora de eu devolver um pouco. Eu acho que esse é o mote da gente colocar. Não importa se você é um advisor, se você é um mecatrônico, se você é um comunicador, se eu sou um curioso, não importa. Nós estamos aqui para fazer esse país melhor. Essa é uma das metas que a BINC tem de promover essa melhoria. Eu acho que o que nós fizemos hoje, eu acho que mostrou para o pessoal que a gente está fazendo alguma coisa de bom para esse país. Você ia falar alguma coisa, Rui? Sim, tem mais uma pergunta que chegou para a gente. Quais são os pontos atrativos que fazem de uma startup, fintech ou edutech, de fato atrativas para investidores? Um bom planejamento estratégico faz realmente a diferença? Mas antes de você responder, Daniel, eu quero dizer o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, presta bem atenção para todo mundo que está, não saia. Nós vamos sortear, isso vai ser a dedo e vai ter critérios, tá? A partir da semana que vem, mas nós vamos sortear amanhã algumas mentorias que o Daniel Orri vai fazer com a equipe dele para quem está aqui com a gente, seja empresa já estabelecida, seja startup, mas o que ele faz mesmo é planejamento estratégico pessoal. Se você quiser para a empresa é outra conversa, mas nada que alguns zilhões não cubram, né, Daniel? Tô brincando. Não. Mas assim, o lance vamos sortear essa mentoria que você viu o Daniel fazer aqui, mas é aquela coisa assim, a que serve para mim, necessariamente não vai servir para o Flávio nem para o Paulo. É muito individual. Isso vai ser sorteado, esse é um dos benefícios. Mas nós vamos sortear amanhã, é um dos presentes, né? É que assim, o IoT Day faz aniversário e quem ganha é você. Então, e o Daniel vai estar com a gente. Essa é a pergunta, Daniel. Quais são os pontos atrativos que fazem uma startup, fintech ou edutech de fato atrativas para se tornarem, como você falou, unicórnio? E se um bom planejamento faz realmente a diferença? 2 minutos para a pergunta, nós já estouramos o tempo, mas ninguém saiu e ninguém vai sair. Nós vamos fazer a foto oficial. Assim que o Daniel fizer a pergunta, todo mundo já abre as câmeras. Responder Legal. pergunta. Então, vou ser bem rápido, basicamente, claro que planejamento, um MVP bem feito. Agora, eu olho muito, e todo mundo que está investindo, é a gestão da empresa. Você pode ter uma ideia maravilhosa, se você não sente firmeza naquele time, né? Então, acho que isso que a gente percebe dos empreendedores antigos. Por que é que, né, uma pessoa que começou uma empresa, é porque, assim, ele estava super comprometido. Todo mundo sabe a diferença aqui entre
a galinha que coloca o ovo e o porco que fornece o bacon, né? Então, a galinha pode colocar quantos ovos quiser. Agora, o bacon, o porco dá a pele dele, né, para fazer bacon. Então, ele não pode, tipo, ficar fornecendo tantos bacons. Então, isso é engajamento, comprometimento. Quando eu vejo uma equipe, a gente identifica, né, Paulo? Paulo, que é mais sênior nisso, inclusive, parece que você tem um identificador, né, um tesômetro, vamos falar assim, de como é que o pessoal está motivado para pegar aquela ideia e levar adiante. Na minha opinião, esse é um dos aspectos principais. É claro que uma proposta de valor bacana, bem escrita, um planejamento bem feito. Mas, pessoal, sangue nos olhos, quando vocês tiverem uma ideia, tem que ter realmente aquela assim. Você tem que mostrar, a pessoa tem que sentir que você fala assim: caramba, esse cara vai superar todas as dificuldades, que não serão poucas, para transformar essa startup numa bela empresa, tá? Então, e comam, né, bebam, durmam a empresa de vocês, as iniciativas, e se vocês não são sócios ainda, lutem para ser. Maravilha. Obrigado, Daniel. Quero agradecer aqui aos nossos participantes, claro, ao Flávio, ao Paulo Spaca, ao Daniel e a você, Anderson Benite. Vou ler o nome do pessoal, alguns dos nomes dos que estamos aqui juntos. Anderson Takemoto, Enzo Pagotto. Já vão abrindo as câmeras. Fernanda Medina, Gilberto Conte, Hans Ablin, Inês Gartner, a forte candidata a ganhar. Aí, Inês, abre a câmera. Inês, você é forte candidata a ganhar uma dessas mentorias do Daniel, tá? Vai ser sensacional, eu recomendo. Janete, o João Lucas, a Alessandra, o Marcelo Alexandre, Marcelo Leite, Maurício Figueiredo, novamente, forte abraço, meu amigo. Mauro Pitinini, Oli, Osman, o César Patino, Peter Gervai, Portelinha e ao pessoal que já teve que sair. Galera, vocês não têm ideia do estrago positivo que Daniel faz quando ele bota os olhos nos projetos, né? Por isso que eu falo. Quem ganhar aí essa mentoria, levanta a mão para o céu. Gente, todo mundo abrindo a câmera. Nossos queridos Duteruia, Gabriel Placeres já podem fazer a foto oficial do evento. Que maravilha, gente. Olha, participem repercutindo esses nossos eventos nas nossas redes sociais, tá bom? A Bink está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Prepare, separe a sua melhor camisa, você, rapaziada aí, a sua melhor blusa, Inês, o seu mais cheiroso perfume, brincadeira, não tem cheiro ainda, porque amanhã será a festa do aniversariante. É amanhã, o IoT Day, você não pode perder, tá certo? Então, é isso. E nós vamos, inclusive, falar mais detalhes sobre o e-book que será produzido por todos os conteúdos dos nossos key speakers dessa semana, com as suas mensagens especiais para esse e-book, tá certo? Agradecendo aos nossos patrocinadores Smart Modular Technologies, Intel, Qualcomm, Tembu, Arca da Tora, Constanta, HT Micron Semicondutores, a Siemens é o nosso parceiro NXT Advisors aqui, a pessoa do Daniel Ri. Claro, agradecendo aos nossos convidados, CEO e Head de Investimentos Internacionais da NXT Advisors, Daniel Ri, vice-presidente da ABINC, Flávio Maeda, presidente Paulo Spaca. Eu sou o Rui Falcão. Gente, amanhã você não pode perder o IoT Days. Pode, Paulo? Pode, né? Se quiser perder, perde, né? Questão de momento. Cada um sabe onde dói o calo, né? E vou mais longe. Amanhã nós teremos a presença de todos os key speakers na plateia. E tem coisa boa aí, você realmente não pode perder. Maurício Figueiredo está aqui com a gente tem recebido aí, não por acaso, né, Maurício, uma série de pessoas que estão entrando em contato, querendo saber como é que se associa a BINC. O Maurício vai responder esse pessoal todo a partir da segunda-feira. Não se preocupe, essa semana a IoT Day está todo mundo, a IoT Week, está todo mundo envolvido aqui nesse processo, embora seja bem cedo, que é para não atrapalhar as demais atividades do dia, né? Então, a gente vai responder a todo mundo. Fala, Paulão. Não, só quero agradecer, porque eu estou vendo que o nosso tempo já explodiu. Eu quero agradecer muito o Daniel pela palestra que ele deu, pela conversa que ele teve. Eu não vou falar palestra, foi um bate-papo, assim, delicioso a gente ter o tempo todo. Ficaríamos a manhã toda conversando, que teria muito assunto para levar para frente. Flávio, obrigado por você estar conosco e o restante do pessoal que está aqui conosco para ter esse bate-papo excelente. Excelente bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, Rui, por ter feito isso. Fica aqui já minhas considerações. Um forte abraço para todo mundo.
Flávio, a palavra é sua, meu querido. Não, também agradeço aí o papo, foi muito bacana. Obrigado de novo, Daniel. Obrigado a todos aí que participaram com a gente. Esperamos nos ver amanhã, então, de manhã e para o grande dia aí do IoT. E eu só posso dizer que vai ser muito difícil alguém tascar a mão desse prêmio que praticamente já está na mão da Inês. Desculpa, galera. Vamos dar uma medalha de prata aí, tá bom? Eu vou escolher o segundo colocado, o pessoal vai nos ajudar. Mas, olha, brincadeiras à parte, muito obrigado, Daniel Rio, obrigado, Flávio Maído, obrigado, Paulo Spaca, obrigado a você que esteve com a gente. Lembrando que amanhã, 8h30 da manhã, é o IoT Day, você não pode perder. E já fica aqui o convite, Daniel, acho que você gostaria até da sua resposta aqui ao vivo. Topa fazermos depois um Dig Into, vamos fazer um outro bate-papo, agora aí sem tempo, estilo podcast, para o pessoal participar, a gente abordar vários temas, porque ficou uma coisa que eu acho que a turma gostou aqui, que é a tua experiência como Angel, né? Experiência na DV Angel, que tem muita gente aqui pensando em startup, vivendo startup, já em alguns estágios dela. Eu acho que vai ser, até para empresas já estabelecidas, vai ser bem legal. O que você acha? Estou à disposição, na verdade, quando eu iniciei nessa área também era neófito total, né? Aprendi um pouquinho, não sou um grande especialista nisso, mas eu vejo que é o caminho, hein, pessoal? Assim, na boa, quando a gente olha todas as economias do mundo, o que foi conseguido através do estímulo dessas iniciativas mais, vamos chamar de DeFi, né? Decentralized Finances. A gente tem agora o DEEN, Decentralized Entrepreneurship. Então, a gente vai ter uma quantidade de pessoas com iniciativas bacanas, com potencial de upside. Nossa, eu tô dentro, me chamem, vamos combinar. E, inclusive, para fazer um digging, fazer uma imersão nesses temas mais complexos. Eu sou, de novo, hoje eu tive que pular o meu squash, porque era muito cedo, não consegui fazer tudo o que eu queria, mas eu estou mais pilhado, minha adrenalina está maior do que se eu tivesse jogado uma partida de squash, eu acho. Bom, Obrigado a vocês também. todos, viu? Obrigado, gente. Até amanhã, 8h30 da manhã. Forte abraço, fiquem em paz. IoT Day, amanhã não perca. Tchau. Até amanhã. Obrigado. Obrigado, Paulo, Flávio, Rui, todo mundo. Valeu, gente.